Olá, eu sou Rafaela Zanetti e estou nesse projeto 35 anos de Laura, desde abril de 2022, e eu estou aqui para contar um pouco de como foi esse processo, né, de preparação da exposição e como está sendo também esse trabalho realizado junto ao time do educativo, recebendo as escolas, os grupos agendados, enfim, é uma trajetória aí de muitas coisas boas aí que aconteceram, desafios também, né, que a gente passou nesse processo de identificação, levantamento do acervo. Então, é, eu fui convidada pela Tatiana, né, que é a idealizadora do projeto, para montar um time de museologia para fazer a identificação e levantamento do acervo da Casa de Cultura Laura Alvim. É um acervo que já estava previamente catalogado, mas que estava acondicionado em um espaço onde hoje está o memorial e guardado há muito tempo, né, desde que houve uma desmontagem anteriormente desse espaço e não havia sido mexido mais. Então a gente teve todo esse trabalho de entrar nesse local, né, entender as condições também desse local e fazendo toda essa identificação do acervo baseada nessa prévia catalogação que existia, né? Então, eu com um time de 3 museólogos, a gente realizou esse trabalho, né, mais ou menos durante 2 meses e meio, quase que diário, né? A gente 3 vezes por semana essa equipe de museólogos vinha aqui, depois tinha um trabalho também remoto de inserir essas informações numa ficha, né, catalográfica, e foi muito bom essa descoberta do acervo, né, para gente que não conhecia e saber que a casa detém um acervo tão importante, tão relevante, que eu acho que essa exposição também cumpre essa missão de trazer esse acervo da Laura ao público, né, e ao conhecimento da sociedade. Então, a gente conseguiu identificar aí nesses 2 meses e meio cerca de 800 itens, né? É um acervo bem diversificado em termos de tipologias, então tem pintura, tem desenho, gravura, fotografia, objetos decorativos, mobiliário, e é um acervo que tanto compõe acervos pessoais, né? Acervo da casa, enquanto a Laura viveu aqui com a família, como também acervos constituídos quando a casa virou Casa de Cultura Laura Alvim. Então, que é um acervo que foi constituído por doações, né, de artistas que por aqui passaram, que é um acervo mais de arte contemporânea, né, pode dizer. Então, a gente lidar também com essa diferença, né, de um acervo mais antigo e mais relacionado mesmo à memória da casa, né, enquanto a Laura viveu aqui, e toda também essa potência de exposições e de atividade, né, de programação artística que a casa tem desde que foi inaugurada. Então a gente fez essa identificação, né, essa atualização, né, porque a identificação já estava feita, a gente fez essa atualização com definição do estado de conservação das peças, enfim. E a gente também trabalhou com um acervo que não havia sido previamente identificado, com um acervo de documentos. Então, localizamos muitas fotografias, por exemplo, da inauguração da casa, né? A gente viu que a Fernanda Montenegro estava aqui no dia da inauguração da casa, muitos artistas, né? A Laura tinha era próxima, né, de muitos artistas, ela era muito próxima de Darcy Ribeiro, né? Olha que incrível. Então, esse registro que a gente encontrou, além de documentos mesmo da própria doação, né, do todo o processo de doação da casa, né, pela Laura ao Estado para se tornar de fato uma casa de cultura. Então são documentos assim históricos, né, que eu considero importante. Esses documentos foram catalogados e eles foram fotografados e digitalizados. Então hoje a gente tem esses documentos digitalizados em alta resolução. Então esse acervo ele pode no futuro estar numa base de dados para consulta pública. Isso pode ser usado para uma publicação ou para interesse de pesquisadores que tenham, né, vontade de saber mais sobre a casa. E é uma forma de preservação desse acervo também, né? Além de divulgar, a gente também está ajudando a preservar essa memória tão importante, né, dessa casa que eu considero tão emblemática. Dentro dessa exposição, alguma coisa ficou de fora? Sim, como eu falei, é um acervo de cerca de 800 itens, né? Então a gente seguiu uma linha de um recorte curatorial definido,
Então não houve a oportunidade de todo o acervo estar em exibição. O acervo que não foi exibido, ele está guardado, né, na casa, está condicionado na casa, e mais uma parte importante está sendo exibida. Eu acho que o extrato do que é o acervo, da diversidade do acervo, você encontra na exposição. Então tem um pouco de pintura, tem um pouco de fotografia, tem desenho, tem gravura, tem mobiliário, tem objetos decorativos, tudo. Essa exposição vai até o dia 8 de janeiro. Essa exposição vai até o dia 8 de janeiro. Existe ideia de voltar com ela mais tarde? Sempre, né? Sempre tem. Então, eu vou falar que eu não sei se está com a perspectiva da exposição voltar em fevereiro e depois ir até o final de março. Mas é uma exposição que tem potencial para se desdobrar em muitas outras, em muitos recortes, e até esse acervo que não foi utilizado poder também gerar outras exposições, ou exposições virtuais. Esse acervo que foi digitalizado pode gerar uma exposição virtual. A casa tem muitas possibilidades e eu vejo muitos recortes, assim, né, de você trabalhar a questão da Laura, do feminino, do bairro de Ipanema, né, daquela época que a Laura viveu aqui, dessa efervescência cultural do bairro. Então, acho que da importância também da família da Laura, né, do pai, do avô, enfim, e da Laura mesmo, como essa pessoa que batalhou, né, foi muito resistente, né, pela cultura e ajudou, auxiliou muito os artistas e não sucumbiu à especulação imobiliária. Imagina um imóvel desse onde está localizado, aqui em Ipanema. Ela fez a doação para o Estado. Poderia ter vendido, né, esse imóvel, ter recebido um bom dinheiro com isso. Mas ela sempre manteve resistente a casa, mesmo até quando ela já não tinha condições, assim, né, vamos dizer, porque o sonho dela é que essa casa virasse um espaço de cultura, né? E que bom que ela conseguiu realizar isso. Infelizmente, ela não conseguiu em vida ver a casa sendo inaugurada, mas ela teve o desejo dela cumprido, né? E sendo cumprido até hoje. Estamos aqui, né, nessa casa e com essa exposição belíssima. Estamos aqui na Rádio Laura, olha isso. Rádio Laura, é muito interessante isso. E me diz uma coisa, agora por curiosidade, assim, só curiosidade. Nessa escavação que vocês fizeram, né, vamos dizer assim, encontraram alguma coisa curiosa que tenha surpreendido? Ou tudo foi, não, a gente sabia que estava aqui? É um acervo que para a gente era novo, né? O time aqui, a gente não tinha um conhecimento prévio. Aliás, é um acervo que eu acho que precisa ser realmente explorado, pesquisado, contextualizado, porque ele conecta a muitas questões da casa, da vida dela, né? Acho que foi muito bom encontrar objetos ligados a ela, né? Acho que trouxe para a gente uma memória, mesmo que a gente não tenha conhecido ela, né? De lembrar dela, como é que será que era? Sim. Né, isso. As fotografias também, acho que foi uma parte que me tocou bastante, né? As fotografias de família, as fotografias da casa, né, como que era isso. Eu acho que foi uma parte bem assim, interessante. Impactou, e curiosa, né? E também trouxe essa memória, assim, de querer saber mais como que era, né, querer mais entender essa história. E quem quiser ver isso de perto, tem que vir aqui. Então fala. Então, a gente está com a exposição até o dia 8 de janeiro. Ela funciona de quarta a domingo, das 13 às 20 horas. Aos sábados e domingos a gente ainda tem uma performance teatral chamada Fragmentos de Laura. São 5 atrizes que apresentam a casa, né, percorrendo a exposição e apresentando Laura em 5 momentos. É bem especial, vale muito a pena. Achei maravilhoso. Essas meninas são maravilhosas. Então, o espetáculo é sábado e domingo e são sessões às 18, 18h30, 19 e 19h30. Os ingressos podem ser retirados pelo Simpla, tanto da visitação à exposição quanto do espetáculo. Gratuito, não paga nada. Mas também, para quem não tiver o Simpla, não conseguir acessar, pode vir aqui à casa e retirar o ingresso aqui. A gente, né, tem um time aqui que vai recepcionar muito bem os visitantes. E acho que é uma forma de
adentrar um pouco no universo da Laura, e a gente tem recebido um bom retorno do público, tem gostado muito. Eu soube que muitas escolas estão vindo. Muitas escolas, foi bem especial também. Esse é um outro trabalho também que a gente vem realizando, né, que é o trabalho todo do educativo. Então, a gente faz todo o agendamento de escolas, de grupos de ONGs, projetos sociais, grupos de terceira idade. Então, a gente recebemos aqui pessoas de 8 a 80, até mais. Até teve um grupo que tinha uma senhora de 90 e poucos anos aqui. E então foi muito especial. A gente recebeu muita demanda de escolas aqui do entorno, escolas públicas também, escolas privadas e tal. E aí a gente faz todo o trabalho de mediação com esses grupos, percorre a exposição, provoca, né, algumas discussões, e todo mundo fica muito encantado. A gente teve a oportunidade de pessoas visitarem a casa pela primeira vez. Eu fico imaginando Laura Alvim hoje, o que ela não faria. Porque ela fez muito, né? Assim como você falou que a exposição recebe todo mundo, ela também recebia todo mundo enquanto morava aqui, né? Sim. Ela abrigava muita gente. Sim. Essa história também é muito legal. Eu acho que ela estaria muito feliz, né, pelo fato de a gente estar recebendo Sim. as pessoas aqui, que essa casa esteja aberta, né, aos públicos, assim, em sua diversidade. Então, E cumprindo o seu papel. Cumprindo o papel que ela sempre quis, né? Porque a casa é para o público, né? Essa casa é para que as pessoas usufruam. Além da exposição, temos aqui um teatro maravilhoso, né? Uma programação cultural incrível. Então, assim, no coração do Rio de Janeiro, eu acho um local super importante para o morador daqui, como também para o turista que vem visitar a cidade. Agora a gente está no período de férias, então aproveitem as férias e venham para cá, que tenho certeza que será uma experiência incrível, que vocês vão levar assim na memória. Então, Casa de Cultura Laura Alvim, com a exposição Laura, 35 anos de Laura. E tem eu vi a exposição já umas 3 vezes, né? E eu achei assim fantástica aquela mesa quando a gente entra. O que é aquela mesa? Vamos deixar aqui, né? O pessoal poder ver depois. Que mesa! Peço até à produção que não coloque foto na mesa agora, porque eu quero que as pessoas vejam de perto, fisicamente, a mesa, o barulho do mar, e a gente percebe assim, sente, né, um pouco aquele momento, aquela época, né? Dá para sentir aquilo, né? É uma imersão, eu falo que é uma exposição imersiva, né? Sim. Porque tem ambientes que você realmente entra ali no universo da casa, então você fica imaginando, remonta, né, aquela época. Não dá para falar aqui o que é essa emoção. E o que é essa relação da casa com a praia de Ipanema, né? A gente está aqui em frente à praia. Ela foi a primeira garota de Ipanema. Considerada a primeira garota de Ipanema mesmo, né? Essa daí não tem jeito, ninguém tira dela. Então, e interessante desse espaço que você citou é que essa interação entre uma proposição artística, né, conceitual, mas se utilizando de objetos do acervo da casa, objetos antigos da casa, né? Então, não vou contar muito não, para deixar para as pessoas virem, é verdade, né? É verdade. Não bota a foto dessa mesa não, porque essa mesa tem que ser vista. Mas é impactante, talvez seja um dos ambientes mais impactantes da exposição. Eu também achei, eu fiquei impressionado. Porque assim, para mim, uma exposição, pensei que fosse uma exposição, né? De alguns objetos e tudo, mas quando você entra, você fala, opa, não é só uma exposição. Tem alguma coisa aqui, né? Que é o visual, que é... Enfim, interessante também o fato da gente ter tanta peça catalogada, digitalizada, que isso nunca mais vai morrer. Sim, daqui a 300 anos, 1000 anos, vão saber quem foi Laura Alvim. Acho que sim. E você faz parte disso, né? Tem muito trabalho pela frente. Acho que foi só uma semente que a gente aqui plantou. Sim. E que agora tem muito a explorar. E a gente fica feliz por fazer parte, como você falou, desse momento especial da casa, junto com o time da casa, junto com esse grupo que se formou, né? Liderado, né, pela Constelar, enfim. Então, é uma alegria para a gente também, como profissional da cultura, como amante da cultura, como produtor cultural que a gente é, né? Participar de projetos como esse. A casa está fervendo, posso falar isso, né? A casa voltou a ferver. Eu acho que sim, né? Tenho visto assim, uma movimentação boa, grande, muitas peças legais e pessoas circulando, muita gente indo na exposição, escolas, é isso. A casa viva, aqui, né? Com vida, assim, acho que é. E essa casa merece essa vida, porque ela é muito maravilhosa. Sim, então
Casa de Cultura Laura Alvim. O número é 176? Eu acho que é 176, né? Bom, todo mundo sabe onde fica a Casa de Cultura Laura Alvim. Pertinho do aqui metrô, em então fácil Ipanema, para vir de metrô. perto do metrô, é verdade, é fácil vir no metrô. General Osório. E a estação General Osório. E assim, é muito gostoso você perceber que houve passado, que o passado hoje está presente, né, com o trabalho que vocês fizeram, e que ainda tem muita coisa que pode ser mostrada depois. Muito. E ligada, né, à época. Porque não é só você, essa peça aqui pertenceu a Laura Alvim, que bonito. Não, mas por quê? Né? Por que a peça estava ali? Em que data estava ali? Como o governo ajudou ela a fazer essa transposição? Tudo tem muito um porquê, bom. né? Tudo tem um sentido de estar aqui. Então, e é um acervo que pode ser ampliado ainda, né? Mais acervos da Laura que forem identificados aí, né? Podem fazer parte futuras e de exposições e de artistas que virão. Eu quero agradecer você 2 vezes, pelo trabalho e pelo bate-papo aqui. Foi ótimo. Muito obrigado. Valeu. Então, obrigada. Como é que acha você na rede social? Minha rede social é @RafaZanetti e @Coeficiente Artístico, que é a minha empresa que realiza projetos educativos. E a Casa de Cultura, Laura Alvim? E tem a rede também, @Casa de Cultura Laura Alvim, tem a @Funarge, né, que é a rede que é a casa vinculada à Funarge, e tem também a @Produtora Constelar e @Rádio Laura, né? Rádio Laura. Não perca a programação da radiolaura.com. E um beijo, muito obrigado, tá? Obrigada, Parabéns pelo valeu, trabalho. Valeu. Tchau. Tchau.